Olá, amigos. Na continuação da leitura do romance espírita Amanhecer Divino, Júnior inquiriu Tâmara sobre a vida daquela camponesa até esgotar toda a sua curiosidade. Afastou-se contrariado, pois Tâmara lhe dissera que toda aquela humildade aparente de Dalva, na verdade, ocultava o fato de ter nascido num rico berço. Deixara a família, dera as costas a todo o luxo que a cercava para fugir e casar-se com um lenhador, Hugo, já que a família ameaçara deserdá-la se tal acontecesse. Bem que ele percebera um certo recato e delicadeza nos gestos comedidos daquela senhora. Como nobreza de sentimentos e refinamento não era o seu forte, isso também o incomodara. Passou a mão pelos negros e vastos cabelos, como se estivesse tentando livrar-se dos incômodos pensamentos, e subiu lentamente a escadaria de mármore. Chegando ao seu quarto, jogou-se desleixadamente na imensa e macia cama de dorsel, entregando-se à preguiça e ao sono que o acometera instantaneamente. Inês, a mãe de Júnior, perguntava à cozinheira se ele havia dormido em casa, e ao responder-lhe que não, a criada percebeu todo o desagrado e decepção da patroa. Um único filho e a preocupação e o desgosto atormentavam suas noites, causando-lhe insônia e temores. Quando pensava no futuro do rapaz, ao olhar para Júnior adormecido, magro e cheio de olheiras, não tinha dúvidas de que ele era um inútil. Tão jovem, belo, egoísta, frívolo, inconsequente e interesseiro. Já passava das 2 horas da tarde e ele não permanecera mais que 1 hora acordado. Trocava mais uma vez o dia pela noite. Pouco tempo dedicara aos estudos, fazendo dele um rico ignorante e sem modos apreciáveis. Religiões e Deus só fizeram parte de sua vida na tenra infância. Para ele, ainda assim, Deus era tão real quanto Papai Noel. Saudosa Dona Inês lembrava agora das noites em que o levava no colo até a cama, cobria-o, contava-lhe uma história inventada, porque seu repertório de fábulas esgotara-se, e então oravam baixinho, pois Júlio, pai do menino, era ateu e intolerante a qualquer manifestação religiosa em sua casa. Nos tempos atuais, Júnior mencionava o nome de Deus só quando ironizava o ser humano e duvidava dos poderes divinos. Segundo ele, nenhum pai amoroso e misericordioso abandonaria tantos filhos em meio a um mar de lágrimas e tantos padecimentos. Tantas moças honradas ele ferira na alma, desprezando-as, e tantas meretrizes ele sustentara e desfilara de braços dados, que sua reputação era a pior possível, e a vergonha cobria seus genitores. Tanto constrangimento levara seus pais a evitarem o círculo social e proibiram-no de realizar qualquer tipo de festejos ou comemorações em casa. Dona Inês e seu Júlio ficaram então isolados para evitar vexames e fofocas ruidosas sobre seu celerado filho. A essa altura, os dois já haviam se arrependido muito da equivocada educação que lhe deram. Conselhos não eram ouvidos ou viravam debates acalorados entre pai e filho. Especialmente naquele dia, Dona Inês acordara ansiosa e receosa de que algo ruim acontecesse. Não era sem razão que se sentira assim o dia todo, pois Júlio acabara de chegar. Ainda subia as escadas e ela já ouvia seus passos rápidos, largos e nervosos. O conhecia o suficiente para saber que algo o contrariara muito. Agora já ouvia seus gritos ecoarem pelo solar, chamando seu nome. Ela limpou o rosto, ajeitou os cabelos e saiu até o corredor. Foi então que viu seu marido suando pelo esforço de subir as escadas, cabelos soltos e desalinhados, e com os punhos cerrados, assemelhava-se a um animal ameaçado. Ao ver que Inês deixara o quarto do filho, Júlio disse-lhe que hoje faria de Júnior um homem decente, ou ele deveria sair de sua casa e de suas vidas.
Pálida, Inês ouvira calada, pois achou inconveniente e desnecessário desafiá-lo. Isso só iria piorar a situação. Com tantos gritos, foi impossível continuar dormindo e, mesmo tonto, Júnior apareceu no corredor, indagando o que se passava com os pais. Júlio chamou-o de devasso e desferiu-lhe um sonoro tapa que enrubesceu sua face. O filho, que já avançava em direção ao pai, com a intenção de agredi-lo, estacou, pois ouvira um barulho atrás e, ao virar-se, viu sua mãe desfalecida no chão. Júlio empurrou-o e aos berros chamou Estela, uma velha criada e amiga da família, que estava na cozinha. Andando mais rápido que suas pernas cansadas e cheias de varizes permitiram, chegou até Dona Inês e ajudou Júlio a colocá-la confortavelmente em sua cama. Desceu e pediu ao criado José que usasse um dos cavalos para ir até a cidade Algarves e trouxesse o Dr. Lauro com ele. Depois fez um chá de folhas de maracujá e serviu a sua patroa e amiga. Inês recobrou a consciência, mas sua tez provava que ainda estava enferma. Júlio resmungava a um canto do quarto, chamando a esposa de fraca e acusava-a também de fingir com seus fricotes, simular um desmaio para impedi-lo de corrigir Júnior e defendê-lo como sempre fizera desde a infância do filho, quando este fazia suas travessuras ou desrespeitava um convidado. Júlio tinha razão parcial, porque em relação ao desmaio ele equivocara-se. Dona Inês desenvolvera a partir daquele momento um sério problema nervoso que culminaria em sua morte num futuro próximo. Uma espécie de choque correu por seu cérebro e provocou como que uma descarga elétrica, que fez com que o sangue atingisse uma alta velocidade ao circular pelas veias, e o volume de sangue inchasse um vaso, formando um coágulo. Um aneurisma cerebral, doença totalmente desconhecida na época. Mas a cólera de Júlio o impedia tanto de enxergar a verdade quanto de raciocinar com clareza. Dr. Lauro, após examiná-la, desceu para jantar com Júlio e disse-lhe que Dona Inês estava assustada, em estado de choque, e provavelmente sofreria dos nervos dali por diante.